quarto assunto mais cobrado pelas 5 bancas principais do Brasil, e eu posso te afirmar que a partir do momento que você sabe o que é cobrado pelas 5 principais bancas do Brasil, você sabe exatamente o que as outras bancas cobram também. Por quê? Porque bancas menores, elas sempre seguem as bancas consagradas. Então, se você olhar FGV, FCC e Sebrasp, o resto está indo atrás. Tá? Então, isso vale para IADES, FUNCAB, a própria OCP, o Instituto OCP e qualquer coisa que você quiser pensar na vida, MS concursos, estou nem aí. Óbvio, atos administrativos, né? Então, assim, ó... Pô, eu quero ficar mais gordo do que eu tô. Então, todo mundo que for nomeado aqui vai me chamar, sim, para um churrasco. Estou nem aí. Vamos lá, ó. O prefeito de município, VUNESP, ato administrativo. Gostaria de implementar espaços de coworking. Olha que coisa engraçada, não? Compartilhamento de espaço e recursos escritórios. Você sabe o que é, né? Virou moda em São Paulo, principalmente. Nas bibliotecas públicas em parceria com sociedade civil e empresas. Para celebrar esse tipo de projeto, o prefeito deve utilizar a seguinte espécie de ato administrativo. Galera, vamos lá. Questão muito boa. VUNESP é uma das poucas bancas que ainda fala sobre espécies. VUNESP, FCC, tá? Você tem que lembrar quais são as espécies de ato. Ato ordinatório é ato interno. É ato de organização da prestação do serviço internamente. Então, aqui não caberia, né? Vamos ser sinceros. O município quer fazer uma parceria. Ordinatório, parceria é do município com a entidade de fora. Então, não é ato interno, ordinatório está fora. Ato enunciativo. Enunciativo é aquele ato que apenas informa algo, que declara algo. Então, um parecer, um enunciativo nem é um parecer tanto, mas seria também. Uma declaração, uma certidão, não é o caso também. Ato imperativo. Ato imperativo é aquele ato de ordem, né? Que, aliás, nem é uma espécie de ato administrativo para nós, tá? Assim como o ato conjunto também não existe. Por eliminação, você chegaria no ato negocial. Galera, o que é o ato negocial? Ato negocial é necessariamente aquele ato em que você tem alguém solicitando uma parceria, um convênio, uma autorização para o Estado e o Estado concedendo. Olha, o que matava a questão? Deixa eu voltar aqui. O que matava a questão? Isso daqui, ó, parceria. Falou parceria, tem que ter um ato negocial. Questão 17. O ato administrativo à luz da teoria dos motivos determinantes. Galera, vamos lá? O que é a teoria dos motivos determinantes? É aquela teoria ligada à motivação do ato. O ato não precisa de motivação, mas você apresentou a motivação, a razão por produzir o ato. Essa razão tem que ser verdadeira. Se a razão for falsa, o ato se torna falso. Então, ele é nulo. Tá? Ato nulo. Não tem conversa. Então, veja, questão tranquila, porque você tem que lembrar a diferença de motivo para motivação. Motivo é elemento, motivação é um princípio. Então, ó, o que é motivação? É você chegar e falar assim, eu demiti aquele servidor porque ele espancou um colega no meio da rua. Isso é motivação. O espancamento cometido pelo cara. Aí eu enquadrei na lei tal. Beleza. Na lei tal, você está batendo especificamente no motivo. Nem todo ato precisa de motivação. Artigo 50 da Lei 9784, né? O ato que tem motivação é o ato punitivo, o ato oneroso para o Estado e ato que negue direito. Imagina, você pede uma licença e é negada. Por quê? Não interessa. Não, pô, tem que ter motivação, né? Que psicopatia é essa que você não vai me responder, porra? Eu quero saber o motivo. Então, qual é a jogada? Ele está falando para mim da teoria de motivos determinantes, que é quando o ato, exigindo ou não, tá? Não importa, tem a motivação explícita e essa motivação é falsa. Por exemplo, eu peço uma licença para construir e você nega dizendo que faltou documento. Mentira, eu trouxe todos os documentos aqui. Eu posso provar que eu estou com tudo. Você está negando que você não vai com a minha cara. Teoria dos motivos determinantes. A sua negativa é nula, porque a motivação é falsa. Tá? Então, o ato será nulo se for comprovada a não ocorrência da situação exposta pelo administrador público na motivação que o fundamentou. Cara, já foi. Até porque, ó, não se vincula a motivação. Tem tudo a ver, né? Mesmo que a motivação não seja obrigatória, tá? Isso aqui é importante. Eu falei, obrigatória ou não, tá? Vincula-se a motivação exposta na sua fundamentação apenas quando se tratar de ato discricionário. Mentira.
obrigatório ou não, discricionário ou vinculado, tem sua eficácia vinculada à motivação exposta na sua fundamentação apenas quando se tratar de ato vinculado. Então, uma elimina a outra, né? Não exige, quando vinculado, motivação, visto que os motivos que determinam já constam da norma legal. Nada a ver. Tá? Não importa. Tá? Até aí de boa? Aí seria o seguinte, Luiz, o cara demitiu por homofobia, né? Ele foi lá e demitiu o cara. Só que ele vai ter que motivar. Como a demissão é um ato punitivo, ele vai ter que motivar. Não existe na lei demissão por homofobia, graças a Deus também, né? Se tivesse, eu acho que essas porra iam perder a mão. Mas não tem esse tipo de lei. Então, ele vai dar uma motivação diferente. É porque ele vive se atrasando. Aí você pega a folha de ponto, o cara cumpre o horário perfeito. Vive se atrasando o cacete. A inassiduidade habitual é ruim, tá? É exatamente isso. Aí se torna um ato inválido, nulo, tá? A OCP, homenagem ao Éder, Prefeitura de Novo Hamburgo. Eu sei que você não é de Novo Hamburgo, mas né, Rio Grande do Sul, só por estar pertinho. Pega bastante prova no Rio Grande do Sul, entender, né? Acerca de revogação, anulação e convalidação de atos. Vamos lá. Revogação. Toda vez que você está perante um ato que é legal, mas se apresenta inconveniente e inoportuno. Pode ser feito só pela administração pública ou pelo Poder Judiciário quando atuando em função administrativa. Só pela administração pública. Tá? Anulação. Anulação acontece quando o ato é ilegal. Você anula. Administração pública ou Poder Judiciário. Convalidação. O ato tem um vício, mas o vício é sanável. Sanável, há interesse da administração pública, o vício decorre de ato de boa-fé e não causa prejuízo a terceiros. Juntou tudo? Você pode convalidar. Essa seca de revogação e anulação é incorreto. Se bem que se você mandar essa DEX a cobrar, é capaz de chegar só em 2035, né? O Correios, glória, abraço para o pessoal dos Correios. Revogação é a supressão de um ato administrativo válido por motivo de interesse público superveniente, que o tornou inconveniente ou inoportuno, possuindo efeito ex nunc. Isso quer dizer que seus efeitos retroagem. Caraca, mano! Eu tava para falar que tava certo. Mas vocês entenderam por que isso aqui tá errado? Eu vou deixar vocês responderem primeiro no chat. Porque eu estava indo para falar, perfeito, revogação é isso mesmo, o ato discricionário se tornou inconveniente, superveniente, aconteceu depois. Por que não é? Me diz aí, por que está errado? Só uma dúvida. Cara, que escroto. Me diz aí, o que está errado aí nesse finalzinho? Vou esperar, vou dar 5 segundos para vocês, senão a gente vai ficar até amanhã aqui também. Mas foi só falar, o que está errado aí? Possuindo efeito ex tunc. Exatamente, Luciano, o erro está nisso. Isso quer dizer que seus efeitos retroagem? Galera, se é ex tunc, o efeito nunca retroage. Ele só iria retroagir se fosse ex tunc. Retroage. Aquele papo da testa vai para trás, nunca vai para frente. Ex nunc. Eu estava aqui já falando, isso aqui está certo, não é essa a resposta, não. Isso quer dizer que seus efeitos retroagem. Então, erradíssimo, tá? Então, só uma coisa, o efeito realmente é ex nunc. O erro está na explicação do efeito. Beleza? Eu não vou nem ler as outras, porque as outras são corretas, né? Então, você que baixou o material, tá no Telegram, pode depois avaliar, porque você aí vai ter várias informações. Exato, né? Esse daqui é aquele quando você pega o cara que está cansado, bêbado e chutou o balde no dia anterior. É isso mesmo. CESP, prova da Secretaria da Fazenda, que é uma prova muito legal para a carreira fiscal, cara. Muito legal. Provas de Cefaz são ótimas. Em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado da Economia do DF. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava as férias do servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação por reforma. Galera, muito boa. E eu tenho falado isso nos últimos tempos, porque, assim, a gente não tem estudado tanto isso, tá? E ultimamente eu tenho acrescentado cada vez mais nas minhas aulas. A gente não tem falado sobre esse detalhe. O que é necessariamente esse ponto? Convalidação, ela pode se dar por 3 sistemas.
Ou você tem a ratificação ou confirmação. Então, na verdade, a convalidação é você pega o ato e você confirma ele. Você corrige todos os erros. Você tem a reforma. O que é a reforma? Você pega, presta atenção, um ato, tira o que é podre, o que é estragado, o que é ilícito e mantém a parte correta. E a conversão. A conversão é quando você tem um ato inválido que você vai transformar em um outro inválido, em outro ato, perdão, num outro ato para dar um outro efeito. A conversão nem é tão utilizada não, tá? Mas muito boa essa questão, cara. Porque assim, o que é a reforma? É quando você pega um ato... Engraçado que essa questão aqui é um exemplo que eu dou nas minhas aulas. Eu tenho certeza que... Porque é de livro, tá? A banca pegou de livro. Mas é o exemplo que eu dou nas minhas aulas, porque é o exemplo que a banca, os livros usam, que é muito bom. Você pega o ato A... Vamos lá, dá um... Esse ato dava férias e uma licença. O que aconteceu? Esse ato foi transformado em B, concedendo apenas férias. Então, o que eu fiz? Eu peguei o ato A, que tinha um erro, que era a licença, tirei a parte ruim e mantive a parte boa. Pronto. Qual o nome disso? Reforma. A reforma é isso. Quando você pega uma parte do ato que estava com problema e você passa para a parte corrigida. Então, assim, interessante, cara, porque quando você fala sobre uma forma de convalidação, a reforma é isso. A reforma, você suprime a parte errada e mantém a parte correta do ato. Interessante. Pode acontecer de você pegar o ato e desfazer ele todo? Pode. Pode acontecer de você pegar o ato e manter ele todo? Sim, que aí você faz a confirmação. Tá? Então, existem duas coisas, tá? A conversão, se fosse conversão, presta atenção. A, férias e licença. Eu desfaço o ato inteiro e substituo pelo ato B, que concede um aumento. Eu sei que não tem nada a ver, mas é um exemplo. A conversão, você pega o ato, desfaz ele todo e troca por algo correto. Na reforma, não. A reforma, você pega a parte ruim, apaga e mantém a parte corrigida. Então, assim, tá certo, né? Realizou-se a reforma do ato. Por quê? Porque tinha um ato que dava férias e licença e depois houve ali a correção do ato mediante reforma, tá? Então, questão muito boa. Isso tem caído ultimamente, tá? Formas de convalidação tem sido um assunto que eu até estou colocando cada vez mais nas minhas aulas, tá? E a última questão aí de atos, dessa vez da Fundação Getúlio Vargas, aquela, né? João estacionou seu carro em plena via pública, em local onde era proibido parar e estacionar. Horas depois, quando retornou ao local, foi informado de que agentes públicos guincharam seu veículo, que foi levado ao depósito público. Haja vista que estava impedindo a regular circulação de outros carros, inclusive ambulâncias que por ali precisam passar. Porra, se você assiste minhas aulas, você sabe que eu sempre dou exemplo de carro parado na frente de uma saída de hospital, né? De novo, cara, eu estou acertando até os livros, graças a Deus. Então, estamos no caminho, gente, estamos no caminho. No caso em tela, o atributo do ato que autoriza agente público a praticar o ato com aplicação do meio direto para sua concretização, na hipótese em que meios indiretos não atenderiam o interesse público, Olha, só para constar, o que é isso? O que seria um meio indireto? É a ameaça. Então você diz para o cara, se você parar no local proibido, você vai ser multado. Isso é um meio indireto de coerção. Você está criando uma punição para o cara respeitar a regra. Agora, se o meio indireto não resolve, às vezes você pode utilizar meios diretos. Por exemplo, guinchar o veículo. Eu vou multar. Se isso não te assustou, estou levando para o depósito. Interessante que você não pode esquecer que isso aqui é poder de polícia. Tá? Quando o ato administrativo resultante do poder de polícia é produzido, é óbvio que eu tenho que dar contraditório para a defesa para o cara. Óbvio. A questão é que quando eu tenho a urgência, a necessidade, eu posso aplicar o ato antes e dar o contraditório depois. A regra é só produzir o ato depois do contraditório. Agora, se for para o interesse público, para atender uma necessidade, efetivamente vai ter que fazer o ato e depois dar o contraditório. É o que a gente chama de contraditório diferido ou postergado. Tá? Então, o que seria isso aqui?
Exigibilidade sem necessidade do prévio processo ou do contraditório. Mentira. Você já mataria, porque não é exigibilidade, e segundo, você até caberia exigibilidade pelos doutrinadores mais clássicos, tá? Mas precisa do contraditório sim, a diferença é que ele vai ser feito depois. Coercibilidade com necessidade de um prévio processo administrativo. Não. Caberia coercitividade? Até caberia, cara, só que o processo administrativo não tem que ser prévio necessariamente. Nesse caso aqui, que a pergunta foi essa, né? Na hipótese que os meios não atendem, exatamente, no caso em tela, então, não, eu posso fazer depois. Autoexecutoriedade, sem necessidade da prévia intervenção do Poder Judiciário, mas admitindo o contraditório diferido. Perfeito. Eu estou executando automaticamente. Percebam que ele trouxe uma questão com todos os atributos. Bastava você enquadrar o atributo ao que estava escrito, tá? Tudo bem que a ação de você utilizar meios diretos e indiretos é a coercibilidade. Mas quando você usa o meio direto, você está se usando da autoexecutoriedade também. Não preciso do Poder Judiciário, mas eu faço o contraditório diferido. Exatamente, Luciano. No caso de multa, você paga, depois recorre, né? Então você tem a explicação depois. O cara não vai te dar a ideia de, primeiro você se defende, depois tu paga a multa. É ruim. Tem, né, Simone? Tem vídeo meu com esse exemplo, cara. Eu fico feliz, assim, até eu me surpreendo, tá? Porque são exemplos que eu pego, que eu sei que são exemplos bons e as bancas costumam olhar pra gente, tá vendo? Mentira, aí também já tô querendo ir longe demais. Matou, Lucas, autoexecução, autoexecutório, tá? Imperatividade com necessidade de prévio processo, não. Discricionariedade sem intervenção do judiciário, mas com processo sumário também não. Galera, o que mata a questão é mais isso aqui. Claro, e também o fato de estar certo a autoexecutoriedade, né? Então, você vê como é que foi de boa a questão? Era só você ter identificado o que ela queria. Se ela falou isso aqui, praticar o ato antes é contraditório diferido.